boa tarde. Nessa edição do jornal Maria Pastor, apresentado por Bruna Barbosa, Samuel Bento, Maria Lúcia, Gilmar Almeida, Cássia Santos, Caroline Pinheiro e Milena, iremos retornar 8 séculos na história da humanidade para vislumbrarmos o início da implantação de uma instituição essencial para a nossa vida, o hospital. Você conhece a história do hospital? Sabe quem pode utilizá-lo? Conhece todos os hospitais de Salvador? Não é sexta no Globo Repórter, é aqui e é agora. A expressão hospital procedia do latim hospitalis, que tem o sentido de ser hospitaleiro, qualidade que provém de hospes, que tem a conotação de hóspede, estrangeiro, e também de aquele que hospeda. Atualmente, esse termo é similar ao vocabulário nosocomium, o qual significa local dos enfermos, asilo dos doentes. Hospital é um local destinado ao atendimento de doentes, para proporcionar o diagnóstico, que pode ser de vários tipos, tanto laboratorial quanto clínico, e também o tratamento necessário para o paciente. Os primeiros hospitais que se tem notícia foram construídos em 431 a.C., no sul da Ásia. 2 séculos depois, o imperador chamado Asoka criou na Índia instituições especiais para tratar doenças semelhantes aos hospitais de hoje. Já na Europa, sua introdução coube aos romanos, que por volta de 100 anos antes de Cristo ergueram lugares chamados Valentudinária para cuidar dos soldados feridos nas batalhas. Mas foi a partir do século IV, com o crescimento do cristianismo, que os hospitais se expandiram. Comandados por sacerdotes e religiosos, os monasteiros passaram a servir de refúgio para viajantes e doentes pobres. Esses lugares possuíam um enfermitório, onde os pacientes eram tratados em uma farmácia e um jardim com plantas medicinais que auxiliavam no tratamento. Foram eles que se tornaram modelo para os hospitais modernos. No Brasil, o primeiro foi o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Olinda, inaugurado em 1540, junto com a Igreja da Nossa Senhora de Luz. Ele funcionou até 1630, quando o conjunto foi saqueado por holandeses e depois incendiado. Já o mais antigo em atividade é a Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo, erguida no ano de 1543. No começo, o improviso era total. Como no século XVI não havia médicos dispostos para vir ao Brasil, os jesuítas se encarregavam de todo o atendimento, trabalhando como médicos, farmacêuticos e enfermeiros. A criação dos hospitais foi estimulada principalmente pelo aprimoramento do aprendizado da medicina e pela evolução das obras sanitárias. Um exemplar dos hospitais construídos em terras islâmicas durante a Idade Média é o do Cairu, edificado em 1283. Nele, havia enfermarias distintas para pacientes com lesões, os que já estavam em recuperação, as mulheres, os doentes da visão e assim por diante. Um médico administrava o complexo com a ajuda de outros profissionais, homens e mulheres na tarefa da enfermagem, que assessoravam o atendimento. No continente europeu, em fins do século XVIII e princípio do século XIX, como consequência da Revolução Industrial Inglesa, impulsionada a partir de 1750, crescia uma nova e poderosa classe social, a burguesia, imbuída de novas aspirações nas esferas socioeconômica e moral. Foram implementadas, então, providências mais eficazes no campo da higiene e da saúde pública. Neste contexto, surgiram os hospitais modernos, estruturados com novas técnicas, aperfeiçoados através de longos estudos e inquirições na área de medicina. A partir deste momento, os doentes são distanciados de seus familiares e da sociedade e asilados nesses edifícios. Hoje, algumas organizações não governamentais, como os Doutores da Alegria e outros, procuram amenizar o problema causado por essa distância, através de atividades lúdicas e engraçadas. Atualmente, há uma diferenciação entre os hospitais públicos e privados de grande e de médio porte, a depender da sua entidade mantedora e do número de leitos que oferecem. Os hospitais públicos, por sua vez, podem ser regionais e locais, de acordo com a área de abrangência da população a ser assistida,
são financiados e mantidos pelo Estado, sendo o custo menor para os doentes em comparação com os hospitais privados. No Brasil, graças à concepção do Sistema Único de Saúde, SUS, é completamente gratuito. Os hospitais também podem ser classificados pelo tipo de serviços prestados, como cirurgias gerais e especializadas, acompanhamento de eventos naturais como o parto, que auxilia a maternidade, o envelhecimento na questão dos asilos e hospitais geriátricos, ou ao caráter de urgência e emergência da demanda. Assim sendo, o hospital pode se constituir como de câncer específico, acompanhamento a divisões de especialidades médicas, como por sexo, idade, ou por atenção a patologias específicas, como o Hospital do Câncer, Hospital Psiquiátrico, hospitais de oftalmologias, entre outros, ou constituir-se como um hospital geral, em serviços prestados de alta complexidade. O quadro funcional de um hospital é composto por vários profissionais, cada um na sua equipe formada. Profissionais de limpeza, que são os ASGs, profissionais administrativos, diretoria, recepção e principalmente profissionais de saúde, como nutricionistas, médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. O planejamento dos serviços a ser oferecido e o estudo da relação da unidade hospitalar com as demais unidades de saúde é realizado por profissionais de saúde pública e as autoridades sanitárias governamentais, política e juridicamente constituídas. Os principais departamentos de um hospital são o seu corpo clínico, diretoria médica e o Serviço de Arquivo Médico e Estatística, SAMI, o setor administrativo de manutenção e o setor financeiro. Num hospital geral, os serviços oferecidos variam muito e também os departamentos que esses possuem. Eles podem ter serviços de atendimento a casos graves, tais como o departamento de emergência, centro de trauma, unidade de queimados, cirurgias de emergência ou atendimento de urgência. Esses podem ser apoiados por unidades especialistas, tal como o cardiologista, terapia intensiva, neurologista, ginecologia e obstetrícia e oncologia. Também existem as unidades de suporte, que auxiliam no tratamento e no diagnóstico médico. As mais comuns são farmácia, patologia e radiologia ou bioimagem. Os hospitais públicos são destinados à sociedade. Qualquer pessoa com carteira do SUS pode frequentar e ser atendido, mas dependendo do caso, requer agendamento e outros requisitos. Nos hospitais particulares, requer-se um pagamento que varia de setor para setor. Portanto, pessoas de baixa renda normalmente não têm condições, por exemplo, para pagar cirurgias em hospitais particulares, que costumam ter um custo alto. Planos de saúde são feitos e ajudam nesse quesito. Hospital, unidade que deve atender casos de alta complexidade e emergência, encaminhados pelos postos de saúde, UPAs ou por ambulâncias, além de fazer atendimento clínico geral em diversas especialidades. Tem mais recursos tecnológicos de intervenção. Funciona diariamente 24 horas e nos fins de semana. Utilização: casos de riscos à vida, acidentes graves de trânsito, envolvendo ortopedia e neurocirurgia, oftalmologia e AVC, acidente vascular cerebral, entre outros. Principais hospitais públicos de Salvador. Hospital do Subúrbio, inaugurado no ano de 2010, localizado na Estrada Velha de Periperi, no bairro de Periperi. Hospital Geral Roberto Santos, inaugurado em 5 de março de 1979, localizado na Rua Direta do Saboeiro, bairro Cabula. O Hospital Geral Roberto Santos é o maior hospital público da Bahia, com 640 leitos.
Hospital Santo Antônio, obras Irmã Dulce. O Hospital Santo Antônio, coração das obras sociais Irmã Dulce, se confunde com o nascimento da própria instituição. Suas raízes datam de 1949, quando Irmã Dulce improvisa no galinheiro do convento. Também hospitais de grande referência em Salvador são Hospital Geral do Estado, o HGE, que é localizado na Avenida Vasco da Gama, no bairro de Brotas, o Hospital da Mulher, que é localizado no Largo de Roma, e a Santa Casa da Bahia, que é a parte pública do Hospital Santa Isabel. Outro hospital de Salvador é o Hospital da Mulher, o hospital especializado em diagnóstico e tratamento do câncer de mama e colo de útero. No dia 1º de outubro, começamos a campanha Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. Você sabia que a maior parte dos cânceres de mama é descoberta pela própria mulher? Vale ressaltar que homens também são suscetíveis ao câncer de mama, apesar da incidência ser rara. Desafogar a rede pública de saúde da capital é um dos principais desafios do governo do estado. A superlotação em hospitais como o HGE, por exemplo, é um reflexo da falta de estrutura nas cidades do interior e até de outros estados. Resultado, emergências lotadas e um atendimento longe de ser o ideal. Do lado de fora do HGE, o que mais encontramos são histórias de pessoas que precisam se deslocar do interior para conseguir atendimento médico. Dona Joselita é uma delas. Ela veio de Amargosa com o filho acidentado porque na cidade não tinha neurologista. Tem que estar gastando, tem que estar dependendo, que nem domingo mesmo, segunda mesmo, a gente ficou igual uma louca atrás de ambulância para trazer de Santo Antônio para cá, que não tinha. Jonas veio de Dias Dávila para acompanhar o irmão que sofreu várias fraturas após um acidente de trânsito. Segundo ele, o exame de tomografia ainda não foi feito porque o aparelho do HGE está quebrado e a espera já dura uma semana. Passa a noite toda gemendo, sentindo muitas dores. E aí, no caso, ele não pode se alimentar, não pode tomar água, não pode nada. E o dia que vai passando vai só piorando, se agravando a situação dele e nada é resolvido aí dentro. Dona Antônia trouxe a filha para o HGE porque não encontrou oftalmologista no posto de Ilha de Maré. Lá tem um hospital que poderia ter emergência, poderia ser maternidade, poderia ter mais médicos. Precisam marcar consultas e agendar exames, são obrigados a passar a madrugada nas filas dos hospitais públicos de Salvador, uma falta de respeito. A maioria vem de cidades distantes da capital. É assim todo começo de mês, quando são abertas as marcações de exames e consultas nas principais unidades de saúde de Salvador. Tem que dormir aqui para conseguir. E às vezes a gente chega perto do guichê, acaba a vaga, nem tem mais. Nas obras sociais Irmã Dulce, na Cidade Baixa, a fila hoje é para consultas com várias especialidades, como cardiologista, ginecologista, pneumologista, entre outros. Uma placa que orienta profissionais de saúde sobre como atender os pacientes de um hospital vem causando polêmica em Salvador. Henrique Oliveira, bom dia para você. Os médicos, enfermeiros e funcionários são orientados a trabalhar como se estivessem atendendo os parentes deles. Exatamente, Salsi, bom dia para você, bom dia a todos. E essa sugestão da direção do hospital não caiu muito bem para os médicos, pelo menos. Esse hospital foi reinaugurado tem 2 semanas e essa orientação não foi muito bem aceita. Lá, inclusive, os pacientes se queixam realmente da qualidade do atendimento. Por conta disso, a direção fez essa orientação. Mas o sindicato não gostou e os médicos também não. Inclusive, o sindicato da categoria vai processar o governo do estado através de uma ação civil pública, pedindo uma retratação e agora
vai acompanhar os próximos capítulos dessa história. Mas o que a gente sabe é o seguinte, em qualquer hora do dia que você for nesse hospital, as queixas dos pacientes são constantes. Olha, no recém-inaugurado Hospital Municipal de Salvador, em Boca da Mata, muitos pacientes estão à espera de procedimentos cirúrgicos. É que a unidade não dispõe de todas as especialidades. O Hospital Municipal de Salvador foi inaugurado há 2 meses. O pai de Maria tem metade desse tempo internado na unidade após sofrer um infarto. Ele precisa fazer um cateterismo, mas não há suporte para isso no hospital. A gente está sem rumo, sem direção. Entendeu? Estamos sem direção, estamos de mãos atadas, sem saber o que fazer. Já a tia de Islane tem indicação de cirurgia para retirar uma pedra nos rins. Há 10 dias, ela aguarda uma posição do hospital enquanto a tia segue internada. Precisa de um especialista de rim para poder fazer cirurgia, sendo que aqui não tem, desde que ser uma estrutura dessa, não tem essa especialidade. Voltou para ir para a regulação. Todos os dias eu desço para a regulação, no gestão de leito, vou no serviço social e cobrar, pedir. O Hospital Municipal de Salvador tem 3 portas de entrada. A emergência com 42 leitos, adultos e pediátricos. O ambulatório apenas para pacientes encaminhados por outras unidades, como as de pronto atendimento, as UPAs. E o setor de exames por imagens, com ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e raio-x. Mas o hospital não está preparado para todos os tipos de cirurgia. Lembrando que é direito de todo cidadão ter acesso a uma saúde de qualidade e dever de lutar pela manutenção e ampliação dos privilégios já conquistados. E assim termina mais um Jornal Maria Pastor. Agradecemos sua atenção e declaramos que todos os participantes contribuíram para a realização deste trabalho.